Oi, gente, então, agora, continuando, na nossa quarta-feira, dia 21 de outubro, ok? Vamos agora com a nossa aula de geografia. Geografia, ainda no nosso módulo 4, que é o nosso último módulo, lá no capítulo 7, lá na página 278, nós vamos falar sobre os recursos naturais renováveis, ok? Então vamos lá. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Ele está falando o seguinte, que quando a gente utiliza a água, nós já vimos que existe o ciclo da água, né? A água que nós utilizamos, ela retorna, ela evapora e depois volta em forma de chuva, seja qual for a água, certo? A do mar, a do lago, a do rio, até as águas subterrâneas, certo? Então, ele está falando disso, que eles podem ser repostos, que eles podem voltar. Então, quando isso acontece, é um recurso natural chamado renovável, certo? Da mesma forma, as plantas, porque nós podemos usar as árvores e depois replantar. Plantar novamente, pegar a semente daquela árvore que se foi e plantar. É um recurso que se renova, é renovável. Então, recurso natural, porque é da natureza, e renovável, porque se renova. Ok? Tudo bem? Então, veja o exemplo a seguir. Olha só, tem essa linda paisagem aqui e ele diz o seguinte: muitos rios brasileiros, são utilizados para o abastecimento de água de municípios. Ok? O Rio Paraíba do Sul, que é esse aqui, retratado nesta fotografia, por exemplo, ele abastece o município de Guararema, que fica no estado de São Paulo. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Como assim, tia? Continua prestando atenção. Em caso de exploração intensa, de retirar demais um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso, né? Então, é possível, tia, é porque é renovável, então a gente vai desmatar porque é só plantar? Não, gente, porque algumas árvores vão demorar anos, né, para se tornar uma árvore adulta, para dar sombra, para dar fruto, para poder ser utilizada na fábrica de papel, na fábrica de móveis, certo? Então, não é que nós não possamos usar, nós podemos usar. Nós sabemos que as nossas casas, os prédios, as escolas, as construções precisam de madeira para as portas, para o teto, ok? Para os móveis, não é mesmo? Nós sabemos que da árvore é retirada uma folha bem fininha de madeira e dela ela é transformada em papel nas indústrias, certo? Então, mas não é por isso que a gente vai retirar da natureza. Tem que dar um tempo para ela poder se renovar, né? E isso a gente falou como os índios trabalham, lembra? Como são espertos, hein? Inteligentes os indígenas, olha só, usavam recurso de um lugar, depois mudavam para outro lugar, porque aquele lugar tinha que se recuperar. Eles davam tempo para a natureza se renovar, para as árvores nascerem, não é isso? Para os animais dos lagos, dos rios se reproduzirem. Então, tem que dar um tempo para a natureza, não é verdade? Então,
os recursos naturais renováveis, eles poderão se esgotar ao longo do tempo, né? Caso o ser humano não controle a sua exploração. Então, é preciso haver um controle, ok? Seguindo aqui, olha só. Recursos naturais agora não renováveis. Se aquele se renova, você pode dar um tempo para a natureza e ela devolve para você. Esses aqui não acontece. Então tem que ter muito cuidado para usar, porque ele não vai, não é igual a árvore que você pode replantar, não é igual a água que tem o ciclo dela, que ela vai e volta, não é? Então, na natureza também existem elementos que levam centenas, olha, centenas de milhões, não é? Centenas de milhões de anos para se recomporem novamente. Então, são coisas que a gente não vai poder, se usarmos agora nessa geração, daqui a quanto tempo a gente pode ficar sem um recurso, porque ele só vai se renovar centenas, milhões de anos depois, quando essa geração não estiver mais aqui, não é? Então, para se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano, esses elementos são chamados recursos naturais não renováveis. Eles vão se renovar, gente, mas acontece que centenas, milhões de anos depois, que não vai ser possível a gente esperar. É diferente de uma árvore, que você retira, usa a madeira dela e planta para ela se reproduzir, né? Dá semente, planta outras árvores e aí você pode até esperar, dependendo da árvore. Você pode até esperar para utilizar novamente a madeira, ok? Então, esses recursos naturais não renováveis, você não vai poder esperar. Então, quem são esses recursos? Vamos lá. Esses recursos, eles podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano. Então, pois a natureza não consegue fazer, olha só, a sua reposição rapidamente. A natureza ela não consegue repor tão rápido, né? Vai demorar centenas de milhões de anos. Então, entre os recursos não renováveis, podemos citar, olha só, o ferro, que é encontrado na natureza, a prata, o ouro, o carvão mineral, o petróleo, porque do petróleo nós temos muitos produtos. Os combustíveis como a gasolina, o óleo diesel, né? Do petróleo se faz muitas coisas de plástico, certo? Então nós precisamos, mas precisamos usar com controle, né? Temos que ter um controle aí. Então, o petróleo, por exemplo, olha só, é um recurso, aqui nós temos uma plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia. Essa plataforma aqui, toda essa construção, gente, é feita para poder retirar o petróleo lá do fundo do mar, certo? Então, o petróleo é um recurso natural não renovável, pois ele leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Meu Deus, é muito tempo. A gente não vai poder esperar. Se a gente usar todo o petróleo agora, a gente vai ficar sem, porque a gente não vai viver para esperar a natureza se renovar com o petróleo, certo? Então, muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizado em nosso dia a dia, né? Podemos citar o quê? Como eu acabei de falar, a gasolina, o óleo diesel, que abastecem os automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plástico, como o que se fabrica copo, brinquedos e outros objetos. Então, essa fotografia que vocês já viram retrata uma plataforma, né, de extração de petróleo lá na Tailândia.
Então, agora, lá na página 280, nós temos uma atividade, olha só. Observe os materiais escolares retratados nessa fotografia. Escreva qual o principal recurso natural que é necessário para produzir esses produtos, certo? São materiais escolares. E depois diga se esse recurso é natural, renovável ou não renovável, e caso seja necessário, realize uma pesquisa. Olha só, nós temos aqui o caderno. Para fazer o caderno é preciso papel. Para fazer o papel, qual é o recurso? É a madeira, um recurso natural renovável. Acabamos de estudar, de ver. Temos aqui, olha, uma régua que é feita de plástico, que vem do petróleo. Esse plástico, esse tipo de plástico quebrável vem do petróleo, que é um recurso natural não renovável, ok? E temos também, olha, o giz de cera. O giz de cera é feito de parafina. E a parafina vem do petróleo, que também é um recurso natural não renovável. Ok? Tudo bem até aí, gente? Seguindo, então, na nossa última página, página 281, ele pede que você pinte esses quadrados, olha, de acordo com a classificação. Você observa o objeto, procura saber do que ele foi feito, tá? E se o recurso é natural renovável, pinta de verde. Se o recurso é natural não renovável, pinta de vermelho. Então, vamos lá. Nós temos um anel ou alianças, né? Feitas de ouro. Acabamos de ver que é um recurso natural não renovável. Então, lá no anel pinta de vermelho. A cadeira é de madeira, é renovável, então pinta de verde. Temos a panela de alumínio, é feita do alumínio, então é vermelho, que é não renovável. Temos a garrafa de vidro, o vidro esse vidro aqui é não renovável, tá? É feito de material não renovável. Temos o livro, que é feito de papel, e o papel vem da madeira, que é renovável, verde. E temos a sacola de plástico, que é feita de plástico, que é um material que vem do petróleo não renovável. Então, vai ficar anel vermelho, a cadeira, o quadrinho verde, na panela é vermelho, o vidro é de vermelho, o livro é de verde e a sacola de vermelho. E agora, encerramos a nossa aula de geografia, ok? Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.